Também que bom dia, né? E como acabamos de cantar, nem sempre quero estar aqui para adorar, né? Não precisamos de sempre estar aqui apenas para adorar, né? Possamos estar em qualquer lugar e adorar o nosso Senhor, que Ele nos deu esse livre acesso a Ele, né? Viver uma vida de adoração. Isso é maravilhoso para nós, né? Estarmos aqui juntos para adorar o Senhor, para fazer memória, né? Daquele sacrifício que Ele fez por nós na cruz. É convite dele, é ordenança dele. E essa mesa pertence a ele, né? Não a nós. Mas temos o privilégio de podermos estar aqui junto, como parte do corpo dele, para poder fazer memória dele e que toda a honra seja dada para a glória do nome dele, né? E eu estava meditando e pensando que como por meio de um homem entrou o pecado e veio fazendo uma desordem na humanidade e tem feito até hoje, né? Tem feito desordem, tem feito estragos o pecado, porque o inimigo ele não está brincando conosco, né? O Senhor está ao redor, mas ele está ao derredor, né? Mas lá em Efésios capítulo 6, o Senhor nos deixa um conselho muito precioso, né? Que é para nós estarmos revestindo das armaduras do Senhor Jesus. E as armaduras dele é nada mais, nada menos do que a própria palavra, do que a própria pessoa do Senhor Jesus. Porque está desejando o Espírito do Senhor, né? Então, é um privilégio podermos estar aqui nessa noite sabendo que o pecado entrou por um homem, mas por um homem veio a graça, né? E por isso nós estamos aqui. Veio a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você e eu estar aqui nessa manhã, é porque a graça dele nos alcançou. A misericórdia dele nos alcançou. E você teve o privilégio de poder entender isso um dia. Que sem o Senhor, você nada pode fazer. Se você não entendeu isso ainda, pense nisso. Eu não posso fazer nada sem o Senhor, né? Eu sou fraco, eu sou falho, né? O Senhor mesmo diz, a nossa matéria é o pó da terra, né? Então, não confia no seu braço, né? Não podemos confiar no nosso braço. Somos muito fracos, muito falhos, mas o Senhor, Ele deseja reinar em nossos corações, né? De uma forma, do jeito dele, da maneira dele, né? Não do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. O Senhor deseja reinar em nossos corações. Então, é muito gratificante podermos estar aqui nessa manhã, né? Para fazer memória do nome dele. E hoje, nas orações, nos cânticos, falou muito sobre o amor do nosso Senhor. É o amor do nosso Senhor, né? Não foi o homem que levou o nosso Senhor ali naquela cruz. De uma certa forma, para que todos vissem. Os homens levaram o Senhor. Mas foi aquilo que o irmão orou. Ele desejou ir ali aquela cruz. Ele tinha todo o poder para falar, não, basta e pronto, né? Com apenas um sopro, ele acabaria com tudo. Mas teria que ser daquela forma, né? Teria que ser daquela maneira, especial, aquele amor inexplicável. Aquele amor que não olhou para o meu pecado, não olhou para o seu pecado, mas ele desejou te libertar do pecado. Ele desejou me libertar do pecado. Então, que façamos, né, esse memorial hoje, sabendo que ele nos justificou, né? E vamos ler Romanos, capítulo 5, um texto que me fala muito, né? Romanos, o livro de Romanos, né? Nós estudamos muito Romanos, um período longo. Romanos, capítulo 5, né? Amém? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, tem mais. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está sendo derramado, irmãos. Ele não foi derramado, ele foi derramado e ele está sendo derramado em nossos corações. Ele está sendo, como as misericórdias dele se renova, o amor dele está sendo derramado. E a nossa esperança precisa de estar não nos trazendo confusão, né? E a paciência, a esperança, e a esperança e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, né? Porque o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, né? Será que eu e você poderia desejar morrer por uma pessoa boa? Uma pessoa que pratica coisas boas, atos bons? Lembra do Senhor desejou morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Ele quis morrer. Ele quis ele naquela cruz, né? E o que temos feito com esse ato que o Senhor fez por nós ali naquela cruz, né? Porque você jovem, você adolescente, você ancião, né, tem feito? Porque o Senhor, ele é o Senhor das criancinhas também. Ele não é só o Senhor dos grandes, dos entendidos, não. Ele é o Senhor das criancinhas. O que nós temos feito com esse amor que o Senhor nos amou, né? O que eu tenho feito? O que eu tenho andado na minha caminhada fazendo, né? E o Senhor nos convida a não andar por vistas, né? Mas andar por aquilo que não vemos, olhando para as coisas futuras, para as coisas eternas, né, do Senhor. Vamos continuar lendo aqui. O 7. Porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ajuda aí, irmão. Reconciliação. Amém, né? É uma palavra difícil, mas é uma palavra verdadeira, pura e séria, né? O Senhor, ele nos convida, às vezes a gente fica até meio, assim, perplexo, né, diante da palavra do Senhor, porque ela é viva. Nós precisamos de crer que ela é viva. Porque o Senhor falou que ela é viva. Está escrito que ela é viva. E além de ser viva, ela é eficaz. Mas se tiver um coração duro, ela não vai ser eficaz, né? Lá em Mateus 23, tem um verso em Mateus 23 que fala que vocês não deram crédito para as minhas palavras, né? A gente corre um perigo grande de estarmos aqui todos os domingos e não dar crédito para aquilo que temos ouvido, né? Não, estamos ouvindo, mas não está servindo de nada para nós, né? Saímos daqui e amanhã é segunda e meu trabalho e eu tenho que chegar no horário certo. Se eu chegar atrasado, eu vou perder isso, perder aquilo. É porque a gente olha. Não, isso é importante, né? Ter um compromisso com aquilo que você faz.
diante dos homens. Mas o Senhor nos convida a dar crédito para aquilo que nós temos ouvido, né? A estar firmado naquilo que temos ouvido e que temos lido, né? E Ele nos convida aqui nesta manhã para poder fazer memória dele, saber que Ele nos amou e o seu amor foi maior do que todas as coisas, né? E fomos justificados por Ele ali através daquela cruz. E se você estiver aqui hoje, nesta manhã, ainda não tiver tido essa clareza de que há necessidade de crer no Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo, aquele que veio como luz do mundo, se você tiver ainda sem essa clareza na sua mente, que você faça isso o mais rápido possível, né? Creia no Senhor, é que Ele é o Salvador de todo aquele que... Romanos capítulo 8, verso 1, é um verso que chama muita atenção da gente. Eu não sei você quando lê, né? Lá diz: porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, meu irmão, se você está em Cristo Jesus, porque você foi justificado por Ele, não há nenhuma condenação para mim e para você. Então você pode andar olhando para o autor e consumador da sua fé, que Ele é que permitiu que isso aqui fosse escrito, Ele que ordenou. Meu filho, se você estiver em mim, não vai haver nenhuma condenação para você. Não há, irmão. Não precisa de andar com medo nesse mundo. Medo de perder o emprego, né? Temos que andar com medo de viver no pecado, né? E isso nós precisamos de ter medo, de andar no pecado, né? Mas ter medo de coisas que venham a acontecer, né? Não precisamos. Eu não preciso, você não precisa, né? E só para fechar, em Colossenses capítulo 1, capítulo 3, precisa de abrir, né, irmãos? Eu sei que os irmãos estão abrindo e fechando a Bíblia muitas vezes. Colossenses capítulo 3, ele nos dá uma recomendação preciosa. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Amém? Então, se de fato eu já me considero que ressuscitei com Cristo, quando Cristo ressuscitou ali, que morreu e ressuscitou, eu devo estar atento para aquelas coisas que estão nos céus, onde Cristo está sentado. E eu e você precisamos de crer que Cristo está sentado ali, né? Precisamos de tomar posse disso, que Cristo está sentado. E Ele é o nosso advogado fiel, né? Ele é aquele que nos amou e nos ama e continuará nos amando, né? Amém? Então que possamos participar, né? Você que já nesse nome precioso do Senhor Jesus, faça isso, né? Participe, né? Fazendo memória dele na sua mente, no seu coração, e sabendo que amanhã você pode continuar fazendo memória dele, quando você estiver no seu trabalho, né? Quando uma pessoa te afrontar, você pode continuar fazendo memória dele, né? Porque é ele, é para ele e por ele, são todas as coisas, né? Que se você for esbofeteado, como Paulo foi, açoitado, é para a honra e a glória dele. Não é fácil. Eu posso falar aqui agora e sair ali fora e fazer tudo ao contrário, né? Porque se andarmos nele, como a gente leu, se nós verdadeiramente ressuscitamos com Cristo, pensamos nas coisas de Cristo, pensamos nas coisas que estão lá no céu, né? Não ficamos pensando só agarrado aqui, enraizado aqui na terra, né? Que o Senhor nos dê esse privilégio de poder desfrutar dessa vida, né? Em abundância que Ele tem para nós, né? Porque é muito precioso estarmos aqui juntos, fazendo memória do nome dEle, né? Amém?